O educador físico Daniel Costa afirma que os exercícios físicos são indispensáveis para quem quer envelhecer com saúde e disposição. Segundo o especialista, qualquer pessoa de qualquer idade pode praticar algum tipo de atividade. A atividade física sempre é interessante em qualquer área. Os idosos que nunca praticou exercício físico devem inicialmente procurar uma orientação médica para dar uma segurança e posteriormente procurar um profissional de educação física. Vale lembrar que 30 minutos de atividade diária, uma atividade leve a moderada, começando com uma caminhada é suficiente para provocar reações interessantíssimas a nível de saúde em idosos. Mas atenção! Primeiro é essencial alongar o corpo. Comece pelos braços, pernas e depois a coluna. Além de melhorar o aparelho respiratório, os exercícios deixam o corpo mais resistente e com mais disposição. O aquecimento é fundamental. É preparar as articulações, preparar o corpo, avisar o corpo que ele vai iniciar uma atividade física, prepara e evita riscos, principalmente riscos cardiovasculares. Se está em repouso, começar o exercício bastante leve, com alongamentos leves e uma caminhada de 5 a 10 minutos. Devagarzinho mesmo, avisando o corpo que ele vai iniciar um exercício físico. Então, doutora Glenda, a gente viu esse exemplo, por que os exercícios eles são importantes? Então, uma das poucas coisas hoje baseadas em evidência é que exercício físico, principalmente aquele que vai te manter com melhor tônus muscular, vai te manter mais funcional. Então, uma vez que ao envelhecer eu vou diminuindo minha quantidade de massa muscular, eu vou ganhando artrose nos meus joelhos, na minha coluna, né? E eu vou fazendo com que o músculo que segura tudo isso fique bem. Não há nada mais do que lógico que eu tenha, sim, uma boa saúde funcional. Então, aquele indivíduo que tem a imagem de um idoso de 70 anos, andando de uma forma talvez, com aquele mito, né, de que se anda com risco de quedas, que se precisa de bengala, etc. Sim, você pode até precisar, decorrendo de algumas doenças, mas não pelo envelhecimento que você pode modificar. Então tem coisas que você pode modificar e a atividade física é uma das que mais hoje se sabe, se conhece. Então a prática é mais do que, vamos dizer assim, natural, essencial. Se não existir, não se conquista. Doutora Glenda, o telespectador também participa. Vamos ver a primeira pergunta para a senhora. Doutor, por que o processo de envelhecimento traz doenças? Então, doutora Glenda, é bem assim, o processo de envelhecimento ele sempre traz doenças? Bom, foi aquilo que eu já tinha conversado um pouquinho, nós estamos vivendo anos para chegar lá. Então hoje a gente continua, uma pergunta que eu vou rebater a essa. Vocês conhecem alguma máquina feita por nós homens que não precise de uma regulagem, de uma hidratação, de uma troca de peças? Então o ser humano, ele é biológico e principalmente a máquina mais perfeita que eu conheço. E a gente às vezes esquece que a gente precisa fazer a regulagem, né? Então, essa regulagem é natural, necessária, para que as doenças que vão sim ter mais chance, as doenças crônicas, né, que é o que eu falei, a hipertensão, mais chances de diabetes, as artroses. Então, é uma máquina que está num processo de uso e desuso, correto? Então, eu vou usando e ele vai desgastando. Então, para corrigir isso, são essas práticas que a gente acabou de trabalhar durante a entrevista toda. Ok, então, doutora Glenda, muito obrigado pela sua participação. Deixa um recadinho rapidinho para o nosso telespectador, o conselho que a senhora daria, então? Acho que assim, o principal que eu vejo ponto a se trabalhar nessa questão do como envelhecer bem é uma decisão, tá? Então, eu acho que é uma decisão individual. Eu preciso, eu desejo, eu quero passar por essa etapa bem, porque sem isso não começa nada. E uma decisão também pública, política, de promover acesso a um bom envelhecimento. Porque hoje nós vivemos uma situação onde mais de 80% da população não tem acesso, em Teresina, a um médico geriatra, a uma equipe de atividade física, etc. Então essa população, a maioria dela, ainda precisa de uma atenção muito especial para que a gente possa dar a eles, além dos 73 anos em média ao nascer, expectativa de vida, uma qualidade melhor desse envelhecimento. Como é que a alimentação ela pode ajudar na longevidade? Existe uma frase, Vinícius, muito interessante. Você é o que você come. Isso é verdade, entendeu? Então, assim, a alimentação, às vezes uma refeição por dia, ela não pode fazer tanto sentido na sua vida como um todo. Mas durante toda uma vida ela faz, tá? Então, isso aí reflete muito na que a gente chama hoje de terceira idade ou melhor idade. Tá? Acontece um reflexo muito importante do que você comeu durante toda a sua vida. Então é importante o que a gente come hoje vai servir então para o futuro, não é assim? Para o futuro, né? E aí a gente tem que se preocupar hoje, se você observar as doenças, né? Que as crianças têm hoje, muitas doenças, na época das nossas avós, elas não existiam em crianças.
Isso se deve hoje muito ao estilo de vida que as crianças vivem hoje. Alimentação, excesso de atividades, falta de atividade física, isso tudo reflete no futuro. Doutora, e a pessoa que sempre comeu mal e numa idade mais avançada, ela resolve mudar a alimentação, ainda adianta alguma coisa? É possível? Claro, nunca é tarde para você mudar, tá? Mudar a alimentação é mudar hábitos, não é fácil, é difícil, mudar um hábito é muito difícil, introduzir novos alimentos, retirar alimentos que você está acostumado a comer. Mas nunca é tarde, sempre você tem que mudar. Se for para a sua saúde, deve mudar. Ok, então, doutora, nós temos aqui a imagem de alguns alimentos. Vou pedir que a senhora se levante aqui, pode ficar aqui à vontade, pertinho do nosso monitor, pode ficar à vontade. Vamos ver aí alguns alimentos que favorecem a expectativa em relação ao nosso tempo de vida. Vamos começar então pelos alimentos ricos em vitamina. A gente tem a imagem da abóbora, tem mais alguma aí? Vamos ver. A abóbora, a senhora pode ir falando sobre eles. Pronto, a abóbora é um alimento regional, né? A gente costuma consumir bastante, ou em forma de salada, com arroz, com feijão. Então ele como todos os alimentos amarelos, alaranjados, ele é riquíssimo em vitamina A, tá? Que é um alimento que é uma vitamina antioxidante. Então ela retarda o envelhecimento, é bom para a visão. Combina com tudo, né? Combina com tudo, Olha né? aí o mamão, doutora. O mamão é uma fruta riquíssima em fibra, tá bom? Também em vitamina A, ajuda a regulação do nosso intestino. Se o nosso intestino funciona bem, então a nossa pele vai melhorar, nosso cabelo. Também tem a vitamina A, que como eu já falei, é um antioxidante natural. Vamos ver outro alimento aí rico em vitamina A. Brócolis, né? Muito também bom. Bastante encontrado hoje, né? Os alimentos verde escuro, rico em ferro também, né? Vitaminas e minerais. As frutas e verduras, Vinícius, eles são muito ricos em vitaminas e minerais, tá? Aí as pessoas, às vezes, que são leigas, dizem assim, mas como é que eu vou saber o que colocar, né? O abacate é rico em gordura boa, que é a gordura que a gente deve consumir. As pessoas falam em gordura em relação ao abacate, mas a gente deve comer, não é, Deve, porque é doutora? uma gordura boa. Quantas vezes por semana, por exemplo? Você pode comer até todo dia, se você quiser. Todo dia um pouquinho, então. Um pouquinho. Agora, cuidado, porque ele é um alimento calórico, mas é riquíssimo em vitamina E, que também é outro antioxidante natural que a gente deve consumir. Certo. Outro alimento também, doutora, são os peixes, né? Vamos ver a próxima imagem. Peixe também. Eles também ajudam? Porque gordura não a é gente só tem coisa iogurte ruim. antes, olha aí. Gordura tem ruim e tem as boas. As boas, as ruins a gente tem que evitar e as boas a gente tem que consumir. Como eu falei do abacate, dos peixes. O iogurte, ele possui, né, lactobacilos que ajudam também no funcionamento do nosso organismo. A gente é fonte de cálcio. A quantidade, doutora, como é que deve Olha, ser? de 1 a 2 porções por dia, porque ele é um laticínio, né? Pode ser o iogurte, pode ser o queijo. Qualquer laticínio deve consumir a média de 2 a 3 porções ao dia. Ok, então vamos ver aí qual é o próximo alimento rico em vitamina A. Azeite de oliva, doutor. Existe muita dúvida, doutor Wilson, em relação à questão do azeite. Algumas pessoas falam que se comer demais não pode, que no máximo uma colher, no máximo uma gota. O que tem de verdade, de mito nisso tudo? Como eu falei, existem gorduras boas e ruins. O azeite é um exemplo de gordura boa, se ele for extra virgem, de preferência, tá bom? E assim, é uma gordura boa, mas é uma gordura. Então ele tem a mesma caloria do que qualquer gordura tem. Tem que ser consumido moderadamente, uma colher de sopa ao dia. Vai depender do caso, do que a pessoa tá, qual é o objetivo. Mas ele deve ser consumido, só que com a quantidade exata. Vamos ver aí o próximo alimento? Olha, o tomate, doutora, esse é muito importante, né? Riquíssimo em uma substância chamada licopeno, tá? Que dá essa cor avermelhada ao tomate, tá bom? Deve ser consumido. Algumas pessoas que têm algumas patologias, como por exemplo ácido úrico elevado, eles devem evitar. Mas se a pessoa não tiver nenhum problema de saúde, o tomate deve ser colocado no dia a dia, sendo higienizado da forma correta. Ele também se torna um alimento antioxidante que retarda o envelhecimento. Vamos ver o próximo alimento? Agora o vinho, doutor, e aí? Parecidíssimo, né? Tem uma substância também antioxidante, mas o recomendado para a mulher é uma taça, para o homem 2 taças, porque ele possui substâncias que ajudam a limpar as artérias, aquelas artérias que estão entupidas, que causam infarto. Isso por dia, doutor? Então, por 2 dia. taças por dia seria o ideal para o homem E uma para a mulher. Sempre a mulher é reduzida, menor a quantidade do que para o homem. A gente tem mais um alimento, vamos ver o chá verde, doutora. Chá verde é muito utilizado, ele além de ser um alimento antioxidante, uma bebida antioxidante, ele também é diurético. Então ele ajuda as mulheres, principalmente naquela fase antes da menstruação. Como é que ele deve ser consumido, doutora? Olha, de preferência o chá em pó, né? Ele deve ser consumido se botar água para ferver. Quando ela começar a borbulhar, você coloca e desliga o fogo e deixa ele abafar para ele apurar as suas substâncias que vão dar
ajudar a diminuir os inchaços, a ser o antioxidante. Então aí, você viu esses alimentos que a doutora acabou de falar aqui, doutora Yuska, são os principais alimentos, né, doutora, que ajudam a gente a envelhecer. Exatamente, que são os estudiosos que mostram cada vez mais que eles têm realmente uma função, né? Além de alimentar, eles são alimentos funcionais, que têm uma função no nosso organismo e ajuda a gente a ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, que isso vai se refletir com certeza no futuro. Ali nos alimentos, nós até falamos do peixe. Qual é a quantidade de peixe, mais ou menos, que a gente deve ser consumido? A gente pode alternar, né? O peixe, a carne e o frango, certo? Sempre o peixe, o frango, maior quantidade, e a carne. Você pode colocar a carne uma vez, 2 vezes por semana, e o restante da semana você está alternando o peixe e o frango. O ideal é que você sempre esteja alternando. Então a gente pode comer de tudo, né? O ideal é que a gente coma de tudo, mas saiba como fazer os alimentos da forma correta, né? E adequar, equacionar ele, distribuir da forma correta também. Como eu estava dizendo naquele outro bloco, as pessoas, como é que eu faço para saber o que tem, o que não tem? Importante que você faça um prato bem colorido. Porque cada cor, ela vai sobressair uma vitamina, um mineral. Então, quanto mais colorido, você vai ter a certeza de que mais vitaminas e minerais você vai estar consumindo naquele prato. E também, se tiver dúvida, você que está em casa, procurar sempre um especialista, claro. né? Nada de ouvir o vizinho, ouvir um parente que acha que aquele alimento serve para isso. Às vezes, muitas vezes, não é, doutora? Mas é prejudicar, não é? Mas é prejudicar, até como eu falei, às vezes a pessoa tem uma patologia e tem que, mesmo sendo saudável, tem que restringir alguns alimentos, né? Como eu falei do tomate, do ácido úrico. Então a gente tem que tomar cuidado. Cada pessoa tem que se alimentar diferente do outro, de acordo com as suas atividades, seu dia a dia, seu sexo, sua idade. Às vezes a pessoa acha que está se alimentando correto, não entende por que não está emagrecendo. Isso. E às vezes pode ser isso, não é, doutora? Pode ser que às vezes você esteja cometendo durante alguma refeição, algum erro. Né? Doutora, agora eu queria saber em relação à alimentação, o que a gente deve evitar quando a gente se fala em querer envelhecer com mais saúde por mais tempo? Olha, uma coisa que a gente deve evitar muito, que diminui muito o processo de envelhecimento, são os doces. Tá, o açúcar. Doce é ruim? Porque o açúcar, quando você come, o álcool também, quando você consome, eles liberam muito toxinas. E isso vai se acumulando no nosso organismo ao longo dos anos e vai fazendo com que você vá envelhecendo mais rapidamente, tá bom? Bebida, cigarro, açúcar em excesso, que são os doces, açúcar que a gente chama açúcar de mesa, o branco. Sei. Se a gente for numa festa, por exemplo, tem aquele docinho, pode comer um, pelo menos, né? Sempre moderadamente. Então você não vai na festa todos os dias, né? Então sempre você no outro dia você faz atividade física, bebe muita água, tá? Que é outra dica muito importante, é beber bastante água, principalmente em Teresina, né? Muita água, né? Doutora Yuska, e no supermercado, o que a gente deve evitar de colocar ali no carrinho? Primeiro, nunca ir para o supermercado com fome. E quem vai para o supermercado com fome, compra mais do que necessita, tá? E sempre começar com as frutas e verduras, tá? Dar mais um ênfase para essa parte das frutas e verduras, diminuir as guloseimas. Porque a gente, se você observar, perguntar para uma pessoa hoje de 80 anos, o que comia naquela época, né? Por exemplo, tem uma avó de 80, ela consumia, eram frutas, não tinha biscoitos, achocolatados, industrializados, veio de um tempo para cá. Né, 60, 50 anos para cá, com a industrialização dos alimentos. A gente percebe até que aumentou o número de doenças, né? Aumentou o número de doenças. As crianças hoje têm doenças que a gente só vinha ter com uma certa idade, né? Então hoje a gente vê um grande número de crianças diabéticas, hipertensas, colesterol alto. É muito comum a gente ver isso no consultório. Ok, doutora, a gente tem perguntas para a senhora. Vamos ver qual é a primeira? Vamos. Pílulas anti o envelhecimento resolvem? Então, doutora, aquelas pílulas têm remédios aí milagrosos, eles funcionam mesmo? Olha, o ideal é que seja recomendado, passado por um médico, tá? Então, tem muitos alimentos, né, que a gente pode fazer em formas de pílulas, encapsulados. Podem, tá bom? Mas tem que ser repassado, recomendado por um médico. Tem muita gente que compra porque vê na televisão, porque vê um amigo tomando. E isso é muito perigoso, porque cada pessoa tem uma dosagem a ser utilizada. Então, se for recomendado por um médico, uma pessoa capacitada a estar prescrevendo, eles ajudam bastante. Bom, eu queria agradecer a participação da nossa convidada, a doutora Yuska Paes Landim, nutricionista. Muito obrigado, doutora. A gente espera a senhora novamente, viu? Sempre que chamar, eu estarei aqui.